Continuando as reflexões sobre os tópicos básicos do aconselhamento bíblico ou nutético, trago para você, meu caro ouvinte, nesta ocasião, a temática do orgulho. E para começar essa temática, ressalta aí um texto de Romanos 12:16, onde é dito: tendem vós ou uns para com os outros, né, o mesmo sentimento. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Interessante notar que o orgulho, nas palavras do C.S. Lewis, ele é caracterizado como algo bom em nós, mas quando vemos nos outros, aquilo causa repugnância. Eu vejo no outro e culpo o outro porque ele tem aquilo que eu gostaria que só eu tivesse, né? Então, o orgulho é um defeito que torna os outros impopulares e é difícil de ser detectado até mesmo em nós mesmos e por nossos próprios olhos. Então, quanto mais orgulhosos somos e ficamos, menos gostamos de ver esse orgulho em outras pessoas. Mas qual é o caminho, a solução para isso? Sabemos que é o próprio Cristo, mas com o Espírito dele habitando em nós e trazendo sobre o nosso coração e no nosso coração a humildade, que é a virtude que vai ocupar o lugar desse problema, que é o orgulho. Então, o orgulho é um mal supremo aí. É ele quem leva, como já falei em ocasiões anteriores, a todos os outros pecados. É o estado mais oposto, estado mental mais oposto e de atitude, de vivência contra a própria pessoa de Deus que existe. E aí, caso você queira descobrir se você é alguém orgulhoso, o quão orgulhoso tu és, basta perguntar a si: quão desagradável é que os outros me tratem como inferior, não notem minha presença, interfiram nos meus negócios ou se exibam em minha frente. Então, o orgulho de cada um compete com o orgulho dos outros. Caso alguém tenha mais sucesso do que eu, porque eu mesmo queria ser o grande sucesso, a grande atenção da festa, não é verdade? Então, o orgulho, ele se orgulha em ter algo só para compartilhar mais do que a outra pessoa ao lado. Eu quero ter mais algo mais do que o outro. Uma pessoa não orgulhosa, aliás, não é orgulhosa por ser meramente rica, ser inteligente ou bonita, segundo C.S. Lewis. Pessoa orgulhosa ou é orgulhosa porque ela é mais rica, mais inteligente, mais bonita que as outras. É a comparação que torna o orgulhoso orgulhoso. Então trata-se do vão prazer de estar acima dos outros e considerar os outros olhando como se o nariz apontando para cima, que é a grande figura do orgulhoso, né? Olhando de cima para baixo os outros e com desprezo. Então, o orgulho é a causa principal da infelicidade e inimizade desde que o mundo foi criado, tanto entre os homens quanto entre Deus e os homens. Deus é em todos os aspectos infinitamente superior a mim e superior a você. E tendo isso em vista, eu quero trazer aqui uma frase do Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Se você não sabe que Deus é infinitamente superior a você, e que, portanto, você não é nada comparado a Ele, você nada sabe sobre Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo para outras pessoas e coisas. É claro que fazendo assim não pode enxergar o que está acima de si. Isso levanta uma questão terrível. Como podem existir pessoas evidentemente cheias de orgulho e declaram acreditar em Deus e se consideram muitíssimo religiosas? Infelizmente, elas adoram um Deus imaginário. Na teoria, admitem que não são nada comparadas a esse Deus fantasma, mas na prática passam o tempo todo a imaginar o quanto ele as aprova e as tem em melhor conta que ao resto dos comuns mortais. Ou seja, pagam alguns tostões de humildade imaginária para receberem uma fortuna de orgulho em relação aos seus semelhantes. Cada um de nós, a todo momento, vê-se diante dessa armadilha mortal. Felizmente, temos como saber se caímos nela ou não, sempre que constatamos que nossa vida religiosa nos faz pensar que somos bons, sobretudo, e somos melhores do que os outros. Podemos ter certeza de que estamos agindo como marionetes do diabo. A verdadeira prova de que estamos na presença de Deus é que nos vemos como objetos pequenos e sujos. O orgulho é um câncer espiritual. Ele corrói a possibilidade mesmo do amor, do contentamento e até mesmo do bom senso. O orgulhoso ele diz mais ou menos assim: eu sou o cara, né? Eu sou o tal. Eu sou uma pessoa magnífica. Muito bom por ter feito assim o assado ou por ter feito aquilo.
Mas na verdade essa fala aí mostra que esse orgulho aí é um orgulho como algo diabólico, né? Nasce quando desprezamos outras pessoas. Eu sou tal, né? Alguém dizer que tem orgulho de algo pode ser no sentido de admiração, mas quando significa empinar o nariz por ter esse algo, aí há um problema. E aí, mais uma vez, o autor das Crônicas de Nárnia prossegue dizendo: Deus quer que nós o conheçamos, quer se doar para nós. O ser humano e ele são feitos de tal modo que no momento em que efetivamente entramos em contato com ele, nos sentimos de fato humildes, deliciosamente humildes, aliviados de uma vez por todas do fardo das falsas crenças sobre nossa dignidade, que só serviam para nos deixar desassossegados e infelizes. Deus nos torna humildes para que esse momento seja possível, o momento de lançarmos fora a tola e horrenda fantasia com que nos adornamos e que nos entravava os movimentos enquanto a exibíamos por aí feito idiotas, como com todos os seus olhem para mim e eu sou um bom menino, não sou? Todas as posturas e poses falsas, né? Se alguém quer adquirir a humildade, creio poder dizer-lhe qual é o primeiro passo. É reconhecer o próprio orgulho. Aliás, é um grande passo. O mínimo que se pode dizer é que, se ele não for dado, nada mais poderá ser feito. Se você acha que não é presunçoso, isso significa que você é presunçoso demais. E quando a gente fala de orgulho, as pessoas acham que o orgulho só é de um tipo, né? Mas aqui eu vou trazer para você a luz do John Piper, um grande pregador. Existem dois tipos de orgulho. O primeiro tipo de orgulho é o orgulho que eu coloco aqui para você como orgulho ostentação. É o tipo de orgulho caracterizado pela autossuficiência. E é a pessoa que geralmente nessa postura ela vai dizer assim: eu mereço admiração por ter conseguido tanto sucesso. Mas existe outra forma de orgulho, que eu coloco aqui como orgulho autopiedade, né? Esse é o tipo de orgulho conhecido como merecimento e orgulho não aplaudido, né? E aí a pessoa fala como se fosse mais ou menos assim: eu mereço admiração por ter me sacrificado tanto. Ou às vezes até assim: ah, coitadinho de mim, ninguém me dá atenção. No fundo disso daí é bem provável que exista um orgulho querendo ser o centro das atenções. O John Piper afirma que o orgulho não se compraz em crescer em santidade. Ele tem prazer em crescer na capacidade de se sentir superior. E a gente observa isso aqui na fala de Lucas, capítulo 18, né, quando ele registra os ditos do Cristo, no verso 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Como se fosse de desprezo mesmo, ele estava falando, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Então, o orgulho, ele deseja esse tipo de elogio. Ele busca satisfação de ser superior aos outros em poder, dinheiro e várias outras coisas. Satisfação de estar por cima ou acima dos outros não provém da confiança humilde na graça de Deus, mas de um coração orgulhoso. A questão é o que amamos, o que consideramos, necessitamos e desejamos como tesouro. O orgulho é movido pelo desejo de ser exaltado pelos homens com lugares de honra e títulos, e, portanto, é desprovido de amor. E isso se deve a dois motivos. Porque o orgulho, né, não quer que os outros passem à sua frente, ou orgulhoso, o que anularia um dos motivos de se sentir superior. Além disso, porque ele não entende como a graça de Deus atua para ajudar os pecadores a progredirem em santidade sem serem orgulhosos. Calvino, reformador protestante, ele diz que é por conta disso que o orgulho é um grande retrocesso à unidade. Nas palavras dele, nada é mais danoso para destruir a unidade cristã do que nos exaltarmos e aspirarmos uma posição mais elevada que a dos outros, sentindo-nos superiores aos demais. De onde procede a imprudência, a soberba, as injúrias lançadas contra os irmãos, prossegue ele, né? Ao falar que a humildade é o primeiro passo contra o orgulho. De onde procede as questiúnculas, os escárnios, as exprobrações, a não ser do fato de cada um amar excessivamente a si próprio e querer agradar em demasia a si mesmo? Aquele que se desfaz da arrogância e cessa de agradar a si mesmo se tornará manso e acessível. Quem quer que persista em tal moderação ignorará e tolerará muitas coisas nos irmãos. Será inútil ensinar mansidão a menos que tenhamos iniciado com humildade.
devemos ser unidos, não apenas em uma parte, mas no corpo e na alma. Estamos falando de humildade, que é o caminho oposto ao orgulho. Eis o que diz o irmão de Jesus Cristo, Tiago. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo aos Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Aqui é útil para nossa reflexão a fala de Agostinho quando fala sobre a humildade. Conta a história de Demóstenes, o orador grego, e sendo interrogado sobre qual seria a importância, aliás, qual seria o primeiro preceito da eloquência, respondeu que é a pronúncia, e sendo interrogado sobre a segunda, respondeu a mesma coisa, como também sobre a terceira. Assim também, se você me perguntar quais os preceitos da religião cristã, eu te responderei: o primeiro, o segundo e o terceiro é a humildade. E segundo John Piper, ser humilde é ser servo, é o oposto de confiar na sua própria justiça. Nada tem em nós que mereça elogio da parte de Deus. E Augusto Nicodemos, pregador presbiteriano e teólogo, afirma que por ser o cristão salvo pela graça, isso não dá espaço para orgulho. Cristão orgulhoso é uma contradição. Por terem sido salvos, os crentes devem então ser conhecidos como as pessoas mais humildes da face da terra. E a raiz da humildade, já que eu defini o que é orgulho, agora eu vou definir aí a raiz da humildade. Pela seguinte frase: nada mereço de Deus. Então nós podemos ser humildes de duas maneiras. Como servo inútil, fazemos o que nós devemos fazer, não merecemos glória alguma pelo que fazemos. Servir significa realizar com amor o que é difícil para nós, com a ajuda do Espírito Santo, mas com o objetivo de beneficiar o próximo e trazer glórias a Deus. O orgulho, então, a exaltação de si, são assassinos, né? Do serviço ou do servir. Outra maneira, como eu posso ser humilde, como criança, que confia e descansa nos braços do Pai. A humildade, então, ela é um presente fora do nosso alcance, que fique bem claro isso aí. Por quê? Porque não conseguimos pelo nosso próprio coração e forças fazermos isso. Precisamos de algo além de nós, porque se fosse algo baseado no nosso mérito e poder, logo seríamos não humildes, mas orgulhosos, porque iríamos ver que estaríamos fazendo aquilo na nossa própria força. Então, humildade é receber tudo como dádiva da poderosa mão de Deus, o que envolve gratidão. E Calvino afirma que nós nunca chegaremos à verdadeira humildade de nenhum outro modo que não seja humilhando-nos e honrando nosso próximo do mais profundo dos nossos corações. E a verdadeira humildade, então, é se rebaixar diante de Deus, desprezando a si mesmo. Desprezo esse que vem com uma percepção real da nossa miséria e pobreza, porque, segundo ele, ninguém possui algo em seus próprios recursos que o faça superior. Quem quer que se ponha no nível mais elevado não passa de imbecil e impertinente. Genuína base da humildade cristã, está errado aí, não é ela, é da humildade cristã, consiste de um lado em não ser presumido, porque sabemos que nada possuímos de bom em nós mesmos. De outro, se Deus implantou algum bem em nós, que o mesmo seja, por esta razão, totalmente debitado à conta da divina graça. Concluímos por aqui. Nossa próxima ocasião, vamos falar sobre um pouco mais a respeito do perdão. Até a próxima.